Esta pilha de casca de pinheiro marítimo francês está prestes a transformar-se. É a matéria-prima principal de um substrato bem conhecido pelos amantes da jardinagem e profissionais de horticultura. Hoje visitamos a Ciro, Sistemas Integrados de Reciclagem Orgânica. Acompanhe o Seleção Agricultura à descoberta da compostagem industrial. Uma extensa autoestrada de terra em plena hora de ponta. A plataforma de produção desta unidade fabril está longe de ser monótona. A casca em bruto é colocada numa tolva, que é o recipiente que encaminha toda esta matéria-prima para um crivo tubular que tem diferentes malhas. Isto é, a casca agora vai ser separada pela sua granometria. Como é natural, a parte primeira a ser separada é a parte mais fina. É esta matéria-prima, que nós chamamos pó de casca, que vai dar a origem ao nosso humus, ao nosso ciragrum, que é uma das matérias-primas mais importantes que a Ciro tem neste momento. Os resíduos florestais provêm da indústria nacional da serração de madeira e são descartados no processo de produção de aglomerados. Este é o destino que os valoriza. A casca de pinos de 15 e 25 milímetros é um dos produtos mais procurados pelo mercado da floricultura e plantas ornamentais. Também nos irá facilitar muito alguns dos substratos utilizados. Tudo é aproveitado aqui, não há qualquer tipo... Sim. Esta casca de 8 15 milímetros também é incorporada em alguns substratos, onde nós pretendemos dar uma estrutura maior e também uma retenção de água mais eficaz. Por dia chegam à zona industrial de Mira entre 500 a 1000 metros cúbicos de casca em bruto. Em 18 hectares confecciona-se o futuro alimento das plantas, o equivalente a 100 mil metros cúbicos de composto. Esta pilha que nós vemos é o resíduo que provém então da nossa crivagem da casca, em que neste momento estamos a envolver com água, de forma a que esta matéria orgânica me chega a uma umidade da ordem dos 70% a 80%, por forma a que o processo seguinte, a compostagem, se dê, visto que é um princípio fundamental a umidade, para que a compostagem, para que aquela flora microbiana se consiga desenvolver e então depois compostar esta matéria orgânica. Analisemos à lupa o início do processo. Após a fase de envolvimento, a casca de pinho de granulometria mais fina é triturada e higienizada. O material é esterilizado a 120 graus centígrados durante 30 minutos. Desta forma, eliminam-se agentes patogénicos, como o nemátodo do pinheiro. A medida preventiva é obrigatória por lei. O verme microscópico foi detectado em Portugal em 1999, na região da Península de Setúbal. Dispersa-se de árvore em árvore por um inseto vetor do género Monocamus. É responsável pela doença da murchidão dos pinheiros e súbito declínio das coníferas. Dentro destas pilhas existe um mundo de micro-organismos a decompor a matéria orgânica. Se eu abrir um bocadinho o lote, iremos ver que ele está a aquecer. Existe libertação de vapor de água. Então já vemos aí a fumegar. Sim, sem dúvida. Além da água, acrescenta-se à matéria orgânica uma fonte ureica constituída por azoto e carbonato de cálcio. O calcário estabiliza a acidez e corrige o pH. As nossas bactérias, que é a principal fação que faz a compostagem, desenvolvem-se ou multiplicam-se através desta fonte de azoto. Portanto, se eu tiver o azoto, elas conseguem se multiplicar. Se eu tiver uma população de 50 indivíduos, se eu der a fonte de azoto, eu estou a provocar a multiplicação da mesma. Passa a ter 300, 400. Portanto, depois a própria degradação é mais rápida. Contudo, existem alguns limites, porque uma compostagem faz-se dentro de uma temperatura segura na ordem dos 60, 70 graus. Se esta fonte de azoto for mais elevada do que é os parâmetros normais, nós podemos atingir temperaturas da ordem dos 100 graus, que é extremamente perigoso porque estas matérias orgânicas podem mesmo agarrar a ignição.
O lote que conhecemos em pormenor tem 6 meses, mas é preciso aguardar mais 10 para obter um composto final estabilizado e rico em nutrientes. E ao fim de 16 meses, eis o tão aguardado humus. Um componente orgânico produzido por fermentação biológica, sem manipulação química e com o selo RAL, empresa alemã certificadora de substratos. Já não tem nada a ver, não é? Já está muito diferente. Percebemos que é já muito diferente. A sua cor transmite a noção que é uma terra, cor negra. Já se sente, está quente. Sim. É um processo que tem sempre um ponto de temperatura. A flora microbiana nunca ela termina de forma significativa. Existe sempre um resíduo de flora microbiana a decompor. O seu cheiro é inodoro, okay? Tem um aspecto solto e fundamentalmente temos aqui uma estrutura que, quando colocada num vaso, quando misturado, vai permanecer sempre facilmente desintegrável. É um substrato solto, visto que as micropartículas que existem no humus são indestrutíveis ao longo dos anos. Aquela flora microbiana que temos vindo a falar é incapaz de estragar a sua estrutura. Somente utiliza o seu carbono, mais nada. Conhecemos a par e passo como se chega à matéria-prima base dos produtos Ciro, o Agro 1. Uma metamorfose que não fica por aqui. A esta fórmula adicionam-se ingredientes testados em laboratório por uma equipa especializada em nutrição e proteção vegetal. Também temos alguns fertilizantes orgânicos que se desenvolvem pelo mesmo processo de compostagem, que é como aqui temos do nosso lado direito o nosso Agro 2, isto é, são as camas de cavalo que posteriormente a uma compostagem que higieniza este tipo de matéria orgânica, irá transformar num fertilizante orgânico bastante eficiente para a horticultura caseira. Aqui na zona da Galiza montamos uma fábrica também idêntica a esta, portanto de substratos, e que estamos também a liderar lá o mercado galego. O mercado mais importante neste momento é a Holanda, depois temos também a Alemanha, temos também um pouco de Israel. Também estamos agora a entrar noutros países também, como a Hungria, como a Checoslováquia, portanto, em quantidades mais pequenas, mas estamos a tentar aumentar o nosso leque de exposição em alguns países. Neste substrato, é um substrato de envasamento para plantas ornamentais, em que vemos estas bolinhas amarelas que são fertilizantes evoluídos tecnologicamente, libertação controlada, de forma a que não exista nutrições de luxo nem lixiviações dos nutrientes que nós administramos, e depois toda uma capacidade de troca catiónica, todo um poder tampão, todo um fornecimento de água incorporado nestas mãos. De 1995 até ao presente, a Ciro já desenvolveu mais de 200 misturas profissionais para envasamento e plantação. No arquivo morto da empresa, preservam-se as amostras dos lotes produzidos e analisados em laboratório durante 2 anos. O nosso paper pod, serve essencialmente para fazer propagação de plantas através de tecidos vegetais, o dito método de estacaria. Quais são as vantagens? Nós temos um substrato que é bastante enriquecido em ácidos úmicos e fúlbicos, provindo-nos do Ciro Agro 1, um bocadinho de turfa, perlite, de forma a que conjugue um meio de desenvolvimento radicular optimizado, isto é, drenante, pouco denso, uma estrutura leve, por forma a que quando se coloca a estaquinha não se danifique os tecidos vegetais.
A função de um substrato é melhorar as características físicas, químicas e biológicas do solo, assim como a produtividade vegetal. As misturas mais convencionais são compostas por materiais orgânicos, como casca de arroz, turfa e humus, conjugadas com materiais de origem mineral, como vermiculite e perlite. O substrato não é todo igual, porque nem todas as plantas também são iguais. Com as inconstâncias do meio ambiente, as plantas também foram desenvolvendo diferentes mecanismos de desenvolvimento, certo? Portanto, os ambientes, os locais são algo distintos. Nesse sentido, também precisam de substratos um pouco a ir de encontro às suas necessidades específicas. Como se fosse imitar o ambiente natural. Corretamente. No desenvolvimento de uma planta, nós temos diversos fatores, nos quais o maneio cultural é fundamental, no qual o clima é fundamental. Nós, em conjunto com o nosso cliente, conseguimos adaptar o substrato à planta e a planta adaptar-se a esse meio envolvente do seu sistema radicular, que é providencial para que haja um sucesso na produção. Um corretivo agrícola orgânico deve ser entendido como um suporte de cultura que ajuda a manter e a reequilibrar a fertilidade natural dos solos. No momento da escolha, deve ter em atenção as necessidades nutritivas das plantas. Um substrato de qualidade é ainda livre de sementes ou de propágulos de infestantes. Apresenta reduzidos níveis de salinidade e inertes. E o seu negócio agrícola? O que tem para vencer? Partilhe com a nossa redação os bons índices de produtividade e a sustentabilidade do seu projeto. Habilite-se a ser o próximo eleito neste lote de selecionados. Já percorremos o ciclo de produção de substratos agrícolas profissionais. À altura de conferir os avisos e mercados desta semana. Se vive no norte ou centro de Portugal continental, aproxima-se a altura de semear culturas como a alface, nabo, couves e pimentos. As terras devem estar já lavradas para a sementeira de primavera. Se reside no sul, a abóbora, a cenoura e a ervilha são boas opções para plantação nesta altura do ano. A elasticidade assenta que nem uma luva aos preços da borracha natural nos mercados internacionais. A matéria-prima mais conhecida como látex registrou nos últimos 10 anos uma oscilação de preços difícil de encontrar noutro mercado de commodities. De 53 cêntimos de dólar por onça americana, aproximadamente meio quilo em finais de 2008, o preço multiplicou-se quase 6 vezes para tocar nos 294 cêntimos de dólar em apenas 2 anos. Do início de 2011 até ao final do ano passado, o percurso tem sido o inverso. No último ano, a Reuters dava conta da preocupação dos governos da Indonésia, Malásia, Tailândia e Índia, os maiores produtores mundiais, na tentativa de travar a queda livre das cotações, motivadas pelo aumento drástico da produção interna, a par da expansão da produção de borracha sintética derivada do petróleo. E agora as sugestões de agenda. A Agrobio promove em Lisboa o curso de modo de produção biológico de 27 de janeiro a 4 de fevereiro. As inscrições são feitas através do portal Naturfun. Vila Real vai receber nos dias 12 e 13 de fevereiro o primeiro encontro técnico-científico de nutrição de bovinos. Esta é uma iniciativa da Associação de Estudantes de Medicina Veterinária da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Faste à Apicultura é o curso avançado apícola que acontece a 14 de fevereiro e será ministrado por Harald Hafner, um mestre apicultor austríaco que vive em Portugal desde 2007. Hoje viajamos pelo universo dos substratos agrícolas profissionais. Vimos como a casca de pinho adquire valor acrescentado e se transforma em corretivos orgânicos personalizados. Mais um produto nacional que enaltece o mercado agrícola português. Voltamos na próxima semana à SIC Notícias com mais um selecionado que vale a pena conhecer. Este programa tem o patrocínio do BPI, o Banco para a Agricultura.